Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Ó, a Laura tá aí, o Denis, um beijo, minha neta querida. Que bom. Que bom estarmos juntos nessa noite para refletirmos um pouco na palavra do Senhor nesses 12 dias, que esse ano está acontecendo de uma forma diferente, pelas lives. Que bom, que bom. Que privilégio nós temos de podermos falar do amor do nosso Deus de qualquer forma. E quero desejar a paz do Senhor a todos os irmãos que estão entrando, irmã Maria, Miquelina, a Ivelise, pastor Nenê, a Cristina, a Paula, a paz do Senhor, Paula, a Márcia. Que bom, amém, pastor, amém. É um grande privilégio participarmos juntos dessa noite. É um tema enriquecedor, um tema que a igreja do Senhor precisa estar voltado para esse tema, porque parece que nós deixamos em alguns momentos de lado essa questão da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A paz, Marcelo. Paz, Cris. Nós deixamos de lado e não buscamos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, no dia a dia. É muito bom, meus irmãos, sermos revestidos pelo Espírito Santo do Senhor para enfrentarmos as dificuldades que sobrevêm sobre as nossas vidas no dia a dia. Aliás, 2020 foi um ano de lutas, um ano meio estranho, mas para a glória do nosso Deus e com a ajuda do Espírito Santo, vencemos. Estamos aqui em 2021, com certeza surpresas surgirão em 2021, mas nós temos um refúgio que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, o Espírito Santo que nos ajuda, que nos capacita a caminharmos diante das dificuldades. Deli, Pai do Senhor para você, pastor Walter, saudade. E, irmãos, é um tema muito bom para nós refletirmos e aprendermos com o Senhor. Amém? Eu quero iniciar orando ao Senhor para que nos ajude nessa noite. Oremos. Senhor, graças te dou pela rica oportunidade que temos de desfrutarmos de um período no dia, um momento juntos, cultuando ao Senhor virtualmente, Pai Celestial, mas utilizando as redes sociais, algo que eu particularmente tenho alguma dificuldade, mas o Senhor nos ajuda, o Senhor nos capacita, e no nome de Jesus eu peço ao Senhor nessa noite que o Senhor fale conosco, fale ao meu coração, que a tua poderosa palavra ache morada, Senhor, na minha vida, que ela venha transformar, Senhor, a minha vida, o meu caráter, o meu caminhar, o meu andar, em nome de Jesus.
A tua palavra é poderosa, somos cheios pelo teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós nos dirigimos ao Senhor nessa noite, clamando por misericórdias, clamando ao Senhor por entendimento, clamando ao Senhor que o Senhor nos direcione nessa noite. É no nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Amém. Irmãos, eu achei interessante esse tema. Em 2021, mais poder do Espírito Santo para lutar contra as forças do mal e vencê-las. Poxa, em 2021, mais poder para enfrentarmos o mal que sobrevirá, que virá sobre as nossas vidas, e com a ajuda do Espírito Santo vencê-las. O que seria vencer o mal em 2021? Esses dias eu ouvi uma frase que me deixou pensativo, e eu desejo fazer um paralelo com o tema proposto nessa noite. A frase, ela era a seguinte: a força bruta é a maior fraqueza do homem. Irmãos, eu me lembrei de um texto do apóstolo Paulo, que ele diz o seguinte: quando eu estou fraco, aí é que sou forte. Quando nós conseguimos entender a nossa fraqueza, a nossa condição de dependência do Espírito Santo, é nesse momento, quando nós reconhecemos a nossa condição, que somos revestidos de poder para combatermos o mal. Sabe por quê, meus irmãos? Porque por nós mesmos, pela nossa força, dificilmente é improvável que venhamos a vencer o mal que sobrevenha sobre as nossas vidas. Então, eu acho que o primeiro passo para um servo do Senhor, ele ser revestido de poder do Espírito Santo, é reconhecer a sua condição de dependência de Deus e do Espírito Santo. Aí sim, somos revestidos por esse poder para combater o mal. Então, qual foi a forma ideal de enfrentar o mal, ou qual é a forma ideal de enfrentar o mal que vier sobre nós e vencê-lo? Irmãos, primeira coisa nós temos que entender, como eu falei aqui no começo, 2020 foi o ano que o mal sobreveio sobre nós. O mal veio sobre nós. E vencemos com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, caminhamos e estamos aqui em 2021 e crendo com fé e esperança que o Espírito Santo nos ajudará a vencer o mal que poderá vir sobre as nossas vidas em 2021. Ninguém está isento de sofrer qualquer problema. Então, em primeiro lugar, primeira coisa, ser revestido do poder do Espírito Santo para atravessar esse momento. Em alguns momentos, a melhor forma de vencer o problema, irmãos, é enfrentá-lo. A melhor forma de vencer o problema que vai vir sobre as nossas vidas é enfrentá-lo, e para isso nós precisamos e necessitamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Sabe, meu irmão, creia que o Espírito Santo nos dá poder para vencer o mal. Se isso não fosse verdade, estaríamos perdidos,
pois nós vivemos num mundo onde a palavra do Senhor diz que esse mundo jaz no maligno. Se não fosse o Espírito Santo de Deus nos ajudando nessa caminhada, irmãos, seria impossível caminharmos no mundo que jaz no maligno. Então, creia, o Espírito Santo de Deus nos ajuda na nossa caminhada, no nosso dia a dia, com os nossos problemas. Ele nos ajuda, nos capacita a atravessá-los e lá na outra ponta podemos olhar para trás e no poder do Espírito Santo vencemos o mal. Se isso não for verdade, estamos em maus lençóis. A única forma de sairmos como vencedores é no poder desse Espírito. Mas, para isso, nós precisamos entender o derramar desse maravilhoso Espírito sobre a Igreja de Cristo. Antes eu quero ler Atos 2, que é o texto que fala do derramamento do Espírito Santo, mas antes eu quero ler o livro de Joel, do profeta Joel, capítulo 2, o versículo 28 e o 29, irmãos, eles são fantásticos e nos mostram o poder desse Espírito em favor do povo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Joel, capítulo 2, versículo 28 e o 29. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então, nós temos que entender que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa sublime de Deus para a sua igreja, para o povo de Deus. Ela é uma promessa que vem e desceu e capacitou o povo de Deus a enfrentar as dificuldades que viriam sobre eles. Nós vamos ver isso em Atos 2. Outra coisa, o Espírito Santo não é algo que o homem ou a igreja possa fazer, que é uma coisa de Deus. A fonte é lá do alto. O Espírito Santo, ele veio de Deus. A fonte desse derramar sobre a igreja é o próprio Deus. Então o homem ou a igreja não tem nada que ele possa fazer. O derramamento do Espírito é uma promessa segura de Deus. É uma promessa segura. Esse derramamento aconteceria, nós vamos ver em Atos capítulo 2, é uma promessa segura de Deus. Esse derramamento do Espírito Santo é uma promessa abundante de Deus. Olha o que disse Jesus em João capítulo 7. O versículo 38 e 39. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa abundante sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas. Do interior daquele que entende o que é esse derramar, fluirão rios de água viva para ser bênção na vida das pessoas,
para ser revestido do poder desse Espírito, para falar com autoridade do amor de Deus. Então, esse derramamento tem isso também. Esse derramamento do Espírito é uma promessa abrangente de Deus. Esse derramamento, irmãos, ele nos afasta do pecado e nos aproxima de Deus e das pessoas. A pessoa que é revestida do Espírito Santo, automaticamente ela se afasta do pecado, ela tem que se afastar do pecado, ela tem que se aproximar cada dia mais de Deus e das pessoas, para vencer o mal que sobrevirá sobre a vida dela. Então esse derramamento ela nos afasta do pecado. Onde o Espírito é derramado, quebra-se. É interessante, meus irmãos, esse texto de Joel. Onde o Espírito é derramado, quebra-se as barreiras e preconceito. Quebra-se o preconceito racial. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Sobre judeus, sobre gentios, sobre toda a carne. O Espírito Santo de Deus, ele não é derramado na igreja do Senhor, somente na vida dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, mas esse poder que vem do céu, ele recai sobre a igreja toda. Então, não é um privilégio de alguns, mas é para todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo e o receberam como Senhor das suas vidas. Esse Espírito Santo vem com poder sobre a vida de toda a igreja, meus irmãos. Não é o privilégio de alguns. A promessa do Senhor, ela abrange a todos. Então, ela quebra o preconceito racial, quebra o preconceito sexual também. A sexualidade, o Espírito será derramado sobre servos e servas, sobre homens e mulheres. O Espírito Santo de Deus é derramado, não é somente sobre homens, mas é derramado sobre homens e mulheres de Deus. O Espírito Santo, ele quebra o preconceito etário. É interessante. Os velhos sonharão, diz esse texto. Os jovens terão visão. Então, não é somente para aqueles que são mais velhos na fé. Não é somente para os anciões da igreja. O revestimento do Espírito Santo é sobre todos. O jovem é revestido do poder do Espírito Santo. O jovem que teme a Deus. O jovem que anda nos caminhos do Senhor. O jovem que, em todos os lugares em que se encontrar, ele leva o nome do seu Deus a sério. Ele dá um bom testemunho sobre o seu Deus. O velho, o ancião, aquele que é mais antigo, ele recebeu o poder do Espírito Santo, ele tem que levar o bom testemunho do Senhor. Então, meus irmãos, não importa, o Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a igreja, sobre aquele que se converteu há 20 anos atrás, sobre aquele que se converteu ontem, mas que o seu coração foi transformado pelo Evangelho poderoso do Senhor, e ele tem consciência de que agora ele serve ao Deus verdadeiro, a Jesus Cristo como seu Senhor. E esse Espírito Santo vem sobre a vida de todos. Todos nós fomos revestidos do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, para enfrentarmos o mal que vem sobre as nossas vidas. A grande dificuldade é que às vezes não caminhamos de acordo com o que o Senhor ordena para as nossas vidas. Não buscamos sabedoria vinda do Espírito Santo de Deus para combater o mal que vem sobre as nossas vidas. Mas aqueles que buscam incessantemente, aqueles que buscam incansavelmente serem revestidos, serem fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, esse vai vencer o mal com toda certeza, irmãos. E vencer o mal, na maioria das vezes, não é como nós pensamos e desejamos.
eu vou orar a Deus e Deus vai tirar esse mal da minha vida. Não. Muitas vezes nós vamos passar pelo mal, nós vamos caminhar no meio desse mal, mas o Senhor vai nos revestir de algo vindo divinamente, algo divino vindo do céu para suportarmos e atravessarmos esse mal. Aí vencemos o mal. Nós vencemos o mal quando saímos do outro lado. Se nós formos olhar a história dos apóstolos, dos discípulos do Senhor, mesmo depois da descida do Espírito Santo, a maioria deles tiveram uma morte trágica, mas apesar disso saíram vitoriosos, porque não arredaram o pé. O homem que é revestido do poder de Deus, revestido do poder do Espírito Santo, ele não dá um passo atrás, ele não duvida das suas convicções, da sua fé, ele não duvida da sua caminhada. Pode vir o mal, ele vai enfrentar o mal com a ajuda de Deus e vai vencê-lo. Lá na frente ele vai sair, ele vai perceber e vai entender que muitas vezes vencer o mal é atravessá-lo com a ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Nem sempre o mal será tirado, o mal que vem sobre as nossas vidas, ele será tirado de um dia para o outro. Esse mal pode durar um período, mas aquele que confia no Senhor, aquele que é revestido do poder do Espírito Santo de Deus, ele vai atravessar e vai sair vitorioso lá na frente. Então, meus irmãos, continuando no texto, a quebra também, o derramamento do Espírito Santo, ele quebra o preconceito social. O Espírito Santo é derramado sobre pobres, ricos, senhores, escravos, negros, brancos, gordo, magro, graças a Deus pelo gordo, judeu, gentil, pastores, presbíteros, diáconos. Todo o povo de Deus é revestido desse poder para caminhar nessa vida, para caminhar nesse mundo que a palavra do Senhor diz que jaz no maligno. Após a ressurreição de Cristo, é interessante, ele aparece, ele come com os discípulos e ele dá uma instrução fundamental para os seus discípulos, no qual era necessário que acontecesse lá no princípio da igreja. Isso era necessário que acontecesse lá no princípio da igreja de Jesus Cristo. Lucas 24, eu quero ler esse texto também antes de ir para Atos. Evangelho do Senhor segundo Lucas, capítulo 24, o versículo 49. O Senhor Jesus dá uma instrução aos seus discípulos e ele diz assim: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Interessante, meus irmãos, que essa palavra revestidos, ela quer dizer cobertos com o poder do alto. Olha, fiquem na cidade até que dos céus vocês sejam cobertos pelo poder do alto. E essa cobertura que vem sobre a igreja, que vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de todos, independente de qualquer coisa, todos que confessam ao Senhor, todos que entenderam o Evangelho, essa cobertura nos capacita a enfrentarmos as dificuldades que virão. E isso que o Senhor Jesus falou aconteceu em Atos capítulo 2,
Vou ler do versículo 1 até o 13. Quando o dia de Pentecostes, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, na nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Mas tem uma pergunta aqui: o que significa isso? Isso significa que a Igreja de Cristo foi revestida de um poder sobrenatural vinda do próprio Deus. O próprio Deus tabernaculou-se em nossas vidas, na vida da igreja, fez morada na vida da igreja, e aquele que ama e caminha com o Senhor Jesus, que crê na palavra de Deus, ele tem esse poder do Espírito Santo para enfrentar as dificuldades que sobrevirão sobre a vida dele, que virão sobre a vida dele. O que significa isso, meu irmão? Isso significa que somos um povo privilegiado, um povo de Deus, um povo escolhido por Deus, a qual ele derramou do seu Espírito Santo para sermos luz no mundo, sal nesse mundo. E para enfrentarmos, esse Espírito Santo também nos ajuda a enfrentarmos as dificuldades que vão vir sobre as nossas vidas. Ele nos capacita para isso, porque o próprio Deus tabernaculou-se no homem. Ele não habita em templo feito por mãos de homem. O Senhor fez morada na minha e na sua vida, independente se você serve ao Senhor há 50 anos ou há uma semana, mas que você entendeu o que o Senhor deseja para a sua vida. Então, chegando o dia de Pentecostes, é o nome dado no Novo Testamento à festa das semanas, onde os judeus ofereciam sacrifícios especiais em agradecimento ao Senhor pela colheita do trigo, dos cereais, e é uma das festas mais importantes para o judeu. Jerusalém estava cheio de homens e mulheres que vieram de outros lugares para adorar a Deus. Interessante que o versículo 2, irmãos, ele nos dá uma dica muito legal para aquele que é cheio do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. O 2, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte
e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Estava ali vários discípulos de Jesus, aproximadamente 120 pessoas reunidas. Irmãos, interessante, eles estavam em comunhão, provavelmente, muito provavelmente, numa casa, orando, e esse orando e buscando do Senhor, eles não estavam orando para que o Espírito Santo descesse, eles estavam orando a Deus, procurando entender aquele momento, saber o que estava acontecendo, quando de repente, a palavra do Senhor diz que de repente do céu, como que um som e um vento encheu toda aquela casa, e essa palavra encheu, meus irmãos, é tão interessante que tem o sentido de algo denso, uma nuvem densa que encheu toda aquela casa. É como se a Shekinah de Deus se fizesse presente naquele momento, e algo que você poderia até apalpar, algo sobrenatural estava acontecendo naquele momento. Eles viram como línguas de fogo sobre cada um. O que parecia ser uma língua de fogo, que desceu sobre cada um que estava naquele local, orando, em comunhão. Está aí um princípio muito legal para os servos do Senhor, que são cheios do Espírito Santo, orar e viver em comunhão. Aonde há comunhão, o Espírito Santo de Deus derrama das suas bênçãos. Então eles estavam em comunhão. Todos ficaram cheios do Espírito Santo naquele momento. Algumas coisas começaram a acontecer. Olha que interessante. Eles começaram a falar em línguas estranhas, uma língua de outros povos, não segundo a vontade deles mesmos, mas pela capacitação do Espírito. Eles começaram a falar línguas de outras pessoas e falar das maravilhas de Deus para aquelas pessoas que estavam ali. Eu gostaria de fazer algumas observações, meus irmãos. Por favor, não me leve a mal. O Espírito Santo de Deus, ele não veio na igreja para levantar adivinhos, mas levantar profetas. Não para levantar adivinhos, não veio para levantar curandeiros, levantar homens que oram e as pessoas são curadas, mas não curandeiros. Não veio para levantar pajés, profetinhas que ficam profetizando viagem, contrato, casa, carro, relacionamentos mal resolvidos. Isso aí são mandingueiros. O Espírito Santo desceu para levantar homens ousados, homens para falar do amor de Deus, para enfrentar qualquer dificuldade, homens fortes, homens que, quando o mal sobrevém no poder do Espírito Santo, ele não vai se desviar da verdade absoluta, ele vai caminhar a passos firmes para o céu, para a Nova Jerusalém, e o Espírito Santo vai capacitá-lo. Então é o Espírito que torna essas pessoas fortes para enfrentar essas dificuldades. O Espírito Santo, ele torna pessoas, homens fiéis, homens que caminham junto com a igreja do Senhor, homens que, apesar das dificuldades, apesar dos maus que sobrevêm, apesar de tudo, esses homens vão caminhar fiéis ao Senhor e à igreja do Senhor até o final. Então, esse derramar do Espírito Santo, ele desceu para levantar isso, irmãos. Homens ousados, homens fortes, homens fiéis, homens verdadeiros, homens que caminham com seus irmãos apesar das dificuldades, mas é verdadeiro, cheio do poder de Deus, e vai caminhar até o fim, até o grande dia, até o dia que o Senhor resolver vir buscar a sua igreja ou nos levar, mas vai ser firme e fiéis nos princípios do Senhor. E é assim, meus irmãos, é assim que nós vencemos o mal que sobreveio. Interessante, eles começaram imediatamente, usando o dom que o Espírito lidera naquele momento, e falaram em outras línguas.
nas línguas idiomáticas, como nós vimos no versículo 5. Esses homens que estavam em Jerusalém eram judeus convertidos a Deus, vindo de todos os lugares. O versículo 7, 8, 9 e 10, eles ouviram as maravilhas de Deus na sua própria língua materna. Notem uma coisa, meus irmãos. No poder do Espírito, aqueles discípulos venceram uma dificuldade logo no começo da igreja: pregar para aquela multidão na própria língua materna de cada um deles. A primeira dificuldade que sobreveio foi isso: pregar as maravilhas de Deus àquela multidão. E no poder do Espírito, eles venceram essa dificuldade e pregaram aquela multidão. Isso só foi possível porque do céu veio poder sobre aqueles homens. O que eles declaravam? As maravilhas de Deus. Olha o versículo 13. O versículo 13 é muito legal. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Olha que coisa extraordinária. Havia no meio do povo alguns que não entenderam e começaram a zombar. Naquele local, meus irmãos, o Espírito Santo não foi derramado sobre todos, mas foi derramado sobre aqueles que estavam em comunhão, orando, que tinham entendido o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Então veio sobre a igreja, caiu, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, não foi sobre o povo. E aí está a segunda vitória que eles tiveram no poder do Espírito Santo: zombaram o escárnio, venceram o escárnio e a zombaria daquele povo. Pedro se levanta e, no poder do Espírito Santo, ele faz um dos maiores discursos, uma das maiores pregações que nós vemos no livro de Atos, e muitas vidas se entregam a Deus. Muitas vidas se entregam a Deus. Então, essas pessoas não foram cheios, ali do versículo 16, não foram cheios, foi outra dificuldade vencida. Então, o Espírito Santo, irmãos, para a pessoa ser revestida do Espírito Santo e vencer o mal que vem sobre a vida dela, algumas coisas têm que caminhar, algumas coisas têm que acontecer. Primeira coisa, essa pessoa tem que ser lavado no sangue do Cordeiro. Ela tem que entender o sacrifício vicário de Jesus Cristo em seu favor, em favor do pecador, se arrepender dos seus pecados e crer que o Senhor Jesus morreu para dar vida e vida abundante. Então tem que ser lavado no sangue do Cordeiro, tem que ter uma vida, o crente cheio do Espírito Santo, aquele que vai vencer os maus que sobrevêm, ele tem que ter uma vida de comunhão e oração. Outra coisa, tem que entender que é um pecador, que carece da justiça de Deus e que haverá um juízo sobre todos. Ele tem que dar frutos que condizem com o seu Senhor. Irmãos, essas pessoas, você olha e você percebe que são pessoas cheias do poder do Espírito Santo de Deus e que com certeza vencerão o mal. Ele tem que ser convertido, não religioso. Tem que ter temor diante de um Deus tão poderoso que é o Espírito Santo de Deus. Só assim, meus irmãos, vamos vencer o mal no ano de 2021. Mas como nós vamos saber que nós temos o Espírito Santo de Deus, ou que uma pessoa tem o Espírito Santo de Deus, se tudo o que ela fizer glorificar a Jesus Cristo, o nosso Senhor? Se tudo que nós fizermos
glorificarmos a Jesus Cristo, o nosso Senhor, seremos revestidos com o poder do Espírito Santo para vencer. Seremos revestidos. Então, para concluir e nós orarmos, Deus fez morada nas nossas vidas permanentemente. Irmãos, o Espírito Santo desceu em Pentecostes uma única vez e ele enche a vida de todos os crentes a partir daquele dia. Todo aquele que entende o Evangelho de Deus é selado com o Espírito Santo de Deus. Então, Deus fez morada permanentemente na pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, somos e fomos revestidos de poder para enfrentar o mal e vencê-lo em Jesus Cristo, meus irmãos, e vencê-lo com a ajuda do Espírito Santo. Creia, meu irmão, creia, busque esse poder em suas orações, no seu devocional. O crente ele tem que orar e ter um devocional todos os dias com o Senhor. Somente dessa forma ele vai conhecer o Espírito Santo que habita nele e poder usufruir desse poder maravilhoso para enfrentar os problemas que virão. Trate esse grande privilégio com responsabilidade. Glorifique a Deus com seu testemunho. Pregue o Evangelho com autoridade, autenticidade e responsabilidade, sem esperar reconhecimento, aplausos e benefícios terrenos. Desfrute do poder do Espírito Santo na sua vida. Glorifique ao Deus que habita em você. Glorifique a Deus, ao Deus que habita em você. Amém, meus irmãos? Com a ajuda desse Espírito Santo que desceu sobre a igreja e fez morada nas nossas vidas, naqueles que amam ao Senhor, naqueles que glorificam ao Senhor, venceremos o mal que sobrevirá sobre as nossas vidas, que pode vir sobre as nossas vidas. Venceremos. O Espírito Santo nos capacita, nos ajuda, nos dá discernimento, nos dá entendimento para passarmos e enfrentarmos as dificuldades que virão. Passamos 2020. Meus irmãos, se o Senhor permitir, passaremos 2021 com os maus que vêm, o mal que vem sobre as nossas vidas. O Espírito Santo vai nos ajudar e nos capacitar a enfrentá-los e vencê-los. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que nós precisamos fazer? Sermos revestidos de Deus, revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Temos que buscar isso todos os dias. E o Senhor vai nos ajudar e vai nos capacitar. Amém? Irmãos, eu quero orar um pouco com a igreja, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe nesse ano de 2021. Quero orar. Vamos orar? Senhor, graças te dou, porque o Senhor é bom. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor nos ajuda. Graças te dou pelo teu Espírito Santo na minha vida, na vida dos meus irmãos. Senhor, muito obrigado. Eu te louvo, agradeço ao Senhor pela presença do Senhor sobre a igreja, Senhor, no meio da tua igreja, agindo na tua igreja. Senhor, nós tivemos um ano difícil, Pai Celestial, um ano estranho, um ano que nos atrasou em alguns sentidos, mas para a honra e glória do Senhor, passamos 2020, perdemos algumas pessoas, o Senhor é soberano sobre essa situação,
Mas em 2021, Pai, eu quero, no nome de Jesus, pedir que o Senhor revista e me cubra com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor cubra a Tua igreja no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, para enfrentarmos as dificuldades que virão. E no poder do Senhor vencermos, Pai Celestial, passarmos por ela, Senhor, independente do que seja, que o Senhor firme os nossos passos, Pai Celestial, não deixe, no nome de Jesus, Deus querido, que os nossos pés vacilem na nossa caminhada para o grande dia em que nos encontraremos com o Senhor, Pai. Não deixe que os nossos pés vacilem, não deixe que nenhum dos meus irmãos, não deixe, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, nessa caminhada. Não deixe que ninguém da nossa igreja se perca, Senhor, na caminhada da vida. Não deixe, em nome de Jesus, nos fortaleça, nos ajude, que o Teu Santo Espírito faça fluir do nosso meio rios de bênção, Senhor, que a Tua presença seja abundante em nossas vidas, de uma forma que as pessoas olhem para nós e desejem ter um Deus maravilhoso como o Senhor. Pai eterno, no nome de Jesus, nos ajude a darmos bons testemunhos do Senhor, nos ajude a sermos servos do Senhor melhores nesse ano de 2021, Senhor. Nos ajude, Deus querido, em nome de Jesus, a sermos melhores uns com os outros no tratar, sermos mais compreensivos, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, sermos mais compreensivos, Senhor, que venceremos o mal da incompreensão de um irmão com o outro. Nos ajude a sermos fiéis na igreja do Senhor. Nos capacite no poder do Espírito Santo, Senhor. Deus querido, que pessoas sejam transformadas no nosso meio, que pessoas sejam curadas no nosso meio, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito, Senhor, haja na vida da Tua igreja, que pessoas se convertam ao Teu Evangelho, Pai Celestial, no poder do Espírito Santo do Senhor, da Tua palavra, do Teu Evangelho. Pai Santo, nos ajude em nome de Jesus. 2021 está começando, Senhor. Mas sabemos que o Senhor é conosco. Nós sabemos que o Senhor nos ajuda nessa caminhada, que o Senhor nos cobre com as suas asas, que o Senhor cuida de nós. Te louvamos, Senhor, pelo Teu Filho Jesus, pelo grande sacrifício, Senhor, em nosso favor. Te louvamos, Senhor, porque Ele subiu aos céus e o Teu Espírito veio sobre nós. O Senhor não nos deixou órfãos, Pai querido. Nós Te louvamos, Deus, e agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem ajudado a Tua igreja. Até aqui o Senhor tem nos capacitado. Nós Te louvamos, Senhor, e bendizemos ao Senhor. Senhor, me lembro de alguns que ficaram pelo meio do caminho. Pai Celestial, no nome de Jesus, com o Teu Espírito Santo, Senhor, incomode esses irmãos, que eles retornem ao Teu caminho, retornem para a igreja do Senhor, caminhem, Pai Santo, felizes, firmes, ousados, homens e mulheres ousados no poder do Espírito Santo, para a eternidade junto com o Senhor. Oh Deus querido, cubra também essas pessoas e traga-os de volta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos nessa noite
e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre sobre as nossas vidas. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus maravilhoso e eterno. O Espírito Santo encha a tua igreja com ousadia, poder, convicção, para vencer os maus ou o mal que vem sobre nós no ano 2021. Só assim vamos poder atravessá-lo e vencer as dificuldades. Muito obrigado, Deus. Eu agradeço ao Senhor nessa noite, ao Senhor das nossas vidas. Agradeço ao Senhor, ao nosso Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que bom ter estado com vocês nessa noite. Muito obrigado. Saudade de todos vocês. Valdeban, saudade do Debinha, saudade de todos. Vocês são muito importante para mim. Vocês são a igreja do meu coração. A Nova Poá também é a igreja do meu coração, mas assim, vocês são especiais. Eu amo a todos, Eu amo a todos. Obrigado pela oportunidade nessa noite. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Um cheiro, Valdeban. Deus abençoe todos vocês.